É o seguinte, eu conheci esta região, a primeira vez que eu vim aqui na vida, Vila Prudente, Vila Zelina, não cheguei até Sapopemba, foi de bicicleta. Quando eu morava no Alto da Moca, vim clandestinamente para cá de bicicleta, porque era proibidíssimo, eu tinha 11, 12 anos de idade. E realmente não tinha muita coisa, tinha bastante gente, mas eu não vou dizer que ano era, senão vocês vão achar que eu sou mais velho que o Afif, e não é a realidade. Mas foi assim que eu conheci. É uma região muito próxima de mim. E eu tive muitos colegas, tanto no grupo escolar, quanto principalmente no ginásio, no científico, da Vila Zelina. Todos com nomes enrolados. Né? Por quê? Porque é uma colonização, mais do que europeia do leste, europeia do nordeste da Europa, né? Países bálticos para baixo. E eles todos eram dos países bálticos, então com nomes enroladíssimos. E todos Caxias para estudar. Não é por menos, né? Todo mundo fugindo da guerra, isso e aquilo, precisa sobreviver. Portanto, é uma região que faz parte da minha cultura, da minha infância. E eu venho aqui e me sinto muito bem, né? Visitando, venho aqui, vou vir amanhã de novo para essa região. E fico pensando também no impulso que ela está tendo. A Vila Prudente, a região toda, vai virar um verdadeiro entroncamento metroviário. Porque nós já temos agora o metrô, que eu tive o prazer incrível de inaugurar essa estação, que é uma bela estação. Quando eu cheguei no governo, estavam fazendo até o Alto de Ipiranga, mas foi coisa de um dia. Eu falei, olha, aqui agora vamos arriscar, porque ainda não tinha dinheiro, mas depois obtivemos, vamos tocar para a Vila Prudente. E inauguramos 4 estações. O Alckmin já tinha inaugurado Ipiranga, nós inauguramos Alto do Ipiranga, inauguramos Tamanduateí, Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente. Mas ainda, não é só isso. É que nós transformamos aquele fura-fila que estava destruindo a área do Ipiranga, de Sacomã, etc., era um elefante branco. Nós transformamos o elefante branco num foguete que vai agora até a cidade de Tiradentes. E vem, já começou a obra na Vila Prudente, vai chegar a Oratório no ano que vem, vai chegar a São Mateus. Imagina o avanço, que é aquela densidade que tem populacional São Mateus. E depois a cidade de Tiradentes. E passa por Vila Prudente. Então tem o metrô e tem o monotrilho. Mas ainda, no futuro, é uma obra que está ainda no projeto, mas vai sair, porque se não tem projeto, não faz a obra. É a linha branca. Nem lembro o número, deve ser linha 12, que vai para Guarulhos. Mas vai para Guarulhos, vai pegar a Vila Formosa, vai pegar todas as subprefeituras e os distritos necessários até para chegar em Guarulhos. E o centro é 19. E o centro vai ser de novo aqui a região. Portanto, isto em São Paulo vale ouro em matéria de desenvolvimento. Vocês concordam? Porque é acesso, é rapidez. Então eu me sinto aqui em contato com o passado, das coisas que fizemos. O Alckmin, eu, o Covas, o Alckmin de novo agora, e com o futuro, né? O futuro do desenvolvimento da cidade. Nós temos programada, essa é uma segunda grande prioridade aqui para a região, uma operação urbana, uma operação de revitalização de bairros, que vai começar na Moca, Ipiranga, pega por aqui e vai até São Caetano. Essa revitalização vai aumentar a população e a atividade econômica aqui. E a prefeitura vai obter o dinheiro para investir na própria operação urbana, através da operação urbana, da obra, etc., e dos CEPACs, que são recursos que a prefeitura tem utilizado
para contribuir para o Estado fazer metrô. O bilhão que o Kassab deu para o metrô, ou aportou para o metrô, grande parte também decorreu dessas operações urbanas. Foi uma coisa muito engenhosa feita. Portanto, nós vamos ter também, paralelamente ao transporte, vamos ter maior densidade de pessoas e de atividades econômicas. É outra coisa fundamental para o nosso futuro. Eu sei que aqui ainda precisa piscinão. E aí me dizia, né? Cadê ele? Qual deles? Da Vila Prudente. Da Vila Prudente. Nós fizemos o do oratório, que já quebrou um galho. A Vila Ema Né? Vila Ema acabou. Bom, Vila Ema é outra vilareja que eu não citei. E inauguramos, na verdade, já tinha começado com o Alckmin, mas eu concluí, e entregamos em 2007. E vamos programar Prefeitura e Estado, porque disso é que se trata, um novo piscinão que é necessário. Ainda não está bem, não tem um nome, né, um apelido, precisa rolar um nome. E não pode ser um nome de pessoa, né, fica meio chato. Piscinão... hein? E tem mais o Jardim Elba, que é na divisa. Bom, outra coisa importante, nós fizemos aqui escola técnica. Só de Sapopemba tem 1.164 alunos. É muita coisa. Não tinha antes. Não tinha, agora tem. Isso é importante. Mas é verdade. Essa foi uma ação direta do Estado, mas sempre em cooperação com a Prefeitura. A Prefeitura vem, dá o terreno, faz isso, faz aquilo. Como nós fizemos em todos os céus. Todos não, perdão. Fizemos em 21 céus. E vamos fazer nos restantes. Quantos céus são? 46? 46. Vamos fazer nos restantes 25. Curso técnico à noite. Por quê? Eu tenho verdadeira obsessão com a questão do ensino. Obsessão. Eu, quando era adolescente, ou criança, para adolescência, tudo que eu queria, sabe o que era fazer na vida? Era fazer um curso do Senai, para ser mecânico especializado. Vocês imaginam eu mecânico? Eu só desisti da ideia depois que eu acabei fazendo engenharia, entrei na especialidade de mecânica, e aí eu vi o seguinte: eu gosto mesmo é de olhar as coisas, mas ficar uma polia pegando, fazendo e tal, não é a minha vocação. Mas eu não sabia ainda qual era a minha vocação. Mas eu tinha obsessão pela questão da qualificação. Qualificar, treinar para o emprego. No final eu ia até fazer química industrial. Fazia o ginásio, né? Como fizesse o fundamental e o colégio, o médio já era uma profissão. Mas aí eu melhorei muito de matemática e achei que podia chegar até a engenharia, o que de fato aconteceu. Mas essa é uma obsessão biográfica que eu carrego comigo. E uma obsessão também com o professor que eu sou. Até a vida pública, até a política, eu vivi dando aulas. Desde adolescente, que eu dava aula de matemática particular, depois em cursos de admissão, etc., até ter virado professor de economia. Quando de engenharia eu pulei para economia já nos meus anos de exílio. Por isso, nós trabalhamos muito na área de ensino técnico e de FATECs, faculdades de tecnologia. Aqui em São Paulo, nós mais do que duplicamos, folgadamente, se for contar então o que o Alckmin foi inaugurando e o que está fazendo agora, porque ficou um novo ritmo, né? É muita gente, são mais de 42, 43, estão ainda discutindo para medir tudo direitinho. 42, 43 mil alunos a mais aqui em São Paulo. Não é uma coisa tão sabida, parece às vezes até clandestino, mas quem frequenta sabe, né? E isso é ensino que vira emprego. Escola técnica é ensino que vira emprego. E nós vamos continuar esse impulso. Agora, não ficou mais nenhuma área de nenhuma tinha 17 subprefeituras que tinham 0 em matéria de ensino técnico. Hoje tem 0 de subprefeituras que tem 0 de ensino técnico. Todas têm. Eu peguei a lista e fiquei surpreso. Eu mesmo fiquei surpreso. Como se cobriu isso? Foi o meu governo, durante o meu governo, que nós aceleramos. E eu tive 2 secretários privilegiados, 2 governadores. O Goldman, que era meu vice que assumiu o governo, e o Alckmin, que ficou como secretário 1 ano e alguns meses.
na área, substituindo o Goldman. Então o Alckmin entra para governador conhecendo tudo, já tendo um compromisso com isso. Isso virá muito para frente. Eu estou dizendo que nós vamos fazer mais coisas por aqui. E outra coisa importante são as fábricas de cultura. Aqui tem uma, a de Sapopemba, que foi a segunda a ser inaugurada. 1.200 vagas para crianças e jovens de 9 a 18 anos. Já tem 9 fábricas na cidade. Fábrica começou na época do Covas, passou pelo Alto, chegou às minhas mãos. E aí nós materializamos o começo da construção delas todas. Tocamos tudo para frente. Na época do Goldman, quando eu saí em março de 2010 para me candidatar a presidente do governo, em abril, o Goldman continuou tocando, já inaugurou alguma, e depois, em 2011, foi o André Matarazzo, da Secretaria da Cultura, primeiro Sayad, depois ele, que tocou. E também, por que não lembrar isso, que é um assunto crítico, o Hospital Estadual de Sapopemba, que nós ampliamos e reinauguramos o hospital ampliado. Basta dizer que teve um novo centro de parto, 15 para 20 leitos na UTI neonatal. Além, evidentemente, de outras reformas, como a do laboratório de análises clínicas. Então, nós trabalhamos muito, mas tem muita coisa ainda pela frente para tocar. Tem o piscinão, como a Edi sublinhava, né? Tem atividade cultural que nós precisamos impulsionar. Eu sei que em torno da questão cultural tem alguma controvérsia. Então eu vou querer primeiro ouvir a controvérsia para depois me pronunciar. Vocês concordam? Eu não vou me arriscar a dizer que está cravado e ter um montão de gente contra. Em campanha não pode ser. Então nós temos que chegar ao entendimento. Eu ouvi falar de uma coisa que nós fizemos aqui, que é um parque linear entre São Mateus e Sapopemba. Zilda Artes, que eu batizei. Isso foi fruto da luta de uma mulher que não está aqui, uma japonesa. E o Jesus, como ela não é candidata, eu posso dizer. A Laura, olha Laura, insuspeito, eu não tinha te visto. A Laura é a seguinte, a Laura é assim, quando ela pede uma coisa, é melhor ceder. Cara, vai ceder, porque senão tua vida vira um inferno. Mas a Laura tinha razão, 7 quilômetros, baratíssimo. Tá certo? Era um lixão no parque linear da Sabesp. Eu me lembro que ela me amolou com isso antes que eu soubesse o que era. Não é porque era contra, não. Eu sou a favor do... Ela lá tinha um jornalzinho dela. Então, ainda tem lá. Então era... O que é a SEGA? A CEGIA. A Associação Comercial de lá. Mas nós fizemos esse parque. Ouviu reclamação de questões de manutenção do parque. Cadê o Edson Aparecido? Já foi? Então o Orlando. Cadê o Edson? Então amanhã você vai ligar para Dilma, presidente da Sabesp, reclamando do parque. Eu não sei direito se ele está bem ou não, mas vamos ver isso na hora. Eu não vou ligar agora, senão vão dizer que é o uso da máquina. Embora seria um benefício. O que é? Ó o Edson. Então você, Edson, ou Morando, ligar amanhã para Dilma para ver o estado de situação do Parque Linear Zilda Artes. Que eu batizei de Zilda Artes porque ela tinha acabado de morrer e parecia bonito homenagear uma figura extraordinária como ela e amiga minha, tão próxima, com o nome do parque, né? Que substituiu lixão, sujeira, isso e aquilo. Então tem que ver a questão da manutenção. A Sabesp tem dinheiro, não é a mesma coisa que o Estado, né? A parte fiscal. Mas, enfim, tem, como eu disse, essa operação urbana é a medalha em matéria de projeto. E ela está avançada. Ela está avançada. De todas as operações urbanas, é a mais avançada, projetada. Talvez porque o Bucalim, o que está fazendo, sabe que eu sou da região, porque eu nasci na Moca. Morei no Alto da Moca também, mas morei no Ipiranga. Então, para mim, eu estou em casa com tudo aqui. Portanto, talvez ele tenha pensado no projeto e falou, bom, se deu certo, provavelmente vai tocar prioritariamente essa operação. Eu vou tocar todas com prioridade, mas essa é, eu acho, aqui mais promissora. Imagina pegar o presidente Wilson, sabe, com todos aqueles galpões. Tem muita área
antigo industrial, tá certo? Dá para fazer, vou usar uma expressão antiga, fazer miséria, fazer muito. Na verdade é uma expressão curiosa porque ela literalmente significa o contrário. Mas dá para fazer muita coisa nessa direção. Mas eu queria também dizer para vocês que nessa campanha nós temos que mobilizar-nos todos os dias. Vocês viram outro dia o debate. 8 candidatos sentados. 6 ou 7, criticando. Com diferentes graus de responsabilidade, acerto, etc. Alguns muito a desejar, outros menos a desejar, mas enfim. Mas é uma campanha dura. Acrescente ainda mais uns 2 ou 3 ou 4, parece que são 12, que vêm de partidos que não têm representação na Câmara e, portanto, não entram nos debates, mas vai entrar na televisão, é lá o seu 1 minuto. Então nós temos que trabalhar muito, e não vai bastar a televisão, especialmente no caso dos vereadores. Depois que eu cheguei, falaram 2 aqui, que eu diria, isso dá azar, mas de todo modo, 2 vereadores eleitos, tá certo? A Edi e o Gilson. Gente, é tão eleito que o pessoal ouviu com naturalidade. Você que teve que acionar para que eles levantassem a bandeira. Agora, a Edi é daqui da região e o Gilson é de São Paulo, porque cada lugar que eu vou tem a área do Gilson lá, tá certo? Mas nós temos aqui também o Kiko, com esse tamanho todo, Farid, e de candidatos, quem? A Euceni, Guarda Civil da Prefeitura. É muito importante, inclusive, falar da realidade da Guarda Civil. Vocês sabem que nós aumentamos, a partir da minha gestão e o Kassab, 90% o salário médio da Guarda Civil Metropolitana. Equipamentos, veículos para transporte, multiplicou várias vezes. Preparar tecnicamente, etc. Né? E já alguém aí que disse a sandice de que com o que nós pagamos com a operação delegada da PM, daria para duplicar a Guarda Metropolitana, está inteiramente por fora. Primeiro porque a operação delegada foi uma ideia muito boa que eu implantei no meu governo, mas foi ideia, na verdade, do comandante, do Camilo, e do Kassab. Hoje tem 4.000 PMs na cidade, tá certo? É um complemento extra. Você paga e acabou, tá certo? Não é a guarda, você tem que ter 3 pessoas para ocupar um lugar, porque tem turnos, tem isso, tem aquilo. Acaba saindo 17 mil reais por guarda. Não que ele ganhe isso, mas é o custo geral. E a coisa da PM só sai aquilo que se paga, que é relativamente modesto em matéria de totalidade. Por isso, inclusive, que nós vamos ampliar a operação delegada. Mas vamos dar muita força para a PM, que aliás, eu quero dizer a vocês, para você contar lá, que o Ortega, eu acho que ele vai prestar exame na guarda, no próximo concurso. Tá certo? Nunca imaginei que o Ortega fosse se meter em segurança, mas o Ortega cuidava da habitação, foi secretário nacional da habitação quando eu fui ministro do Planejamento, que a área das cidades pertencia ao Ministério. E foi o Ortega que me deu a ideia de criar a carta de crédito de moradia, que existe até hoje, como nós criamos naquela época. Pois bem, então nós temos esses candidatos. Vereador, vão brigar muito para ir para a televisão, né? Mas a televisão tem um problema, é muito limitado para vereador. Primeiro, quantos candidatos deve ter? 12 partidos, algumas coligações, quer dizer, 12 candidatos. Né? 12 candidatos é 12 chapas no mínimo, tá certo? E no nosso caso é duplo, porque o PV não saiu no chapão. Então quantos vão ter? 1.200 candidatos. Você imagina rolando na terra. Uma boa parte de gente, de candidatos, não digo todos, mas uma parte razoável é gente excêntrica. Né? E a turma vê, ninguém se fixa naquilo. Então o trabalho de vereador tem que ser um trabalho boca a boca, casa a casa, clube a clube, lugar de trabalho, na esquina, escola, tá certo? O tempo inteiro. Isso é fundamental, é um trabalho de volume. O Edson já está coordenando, foi coordenando e tal, inclusive que os parlamentares vão de manhã ou na hora do almoço, sozinhos, para bairros,
junto com os candidatos a vereador, porque eu não tenho condição de ir a todo lugar. Todo dia eu vou ter 2 programas externos, né, fora as gravações. Hoje eu passei horas gravando. Então, não tem nada mais cansativo de que gravação, porque é muito, né, tem que sair tudo direitinho, do ponto de vista do estilo, da voz, do conteúdo, não pode ter erro, né? Eu sou obcecado por nunca pôr número errado. E, na verdade, isso é muito sadio, porque a pior coisa é te pegarem numa esquina um número com uma informação errada. Tem gente que tropeça em cada esquina, mas não é o nosso estilo fazer isso. Todas as propostas que nós apresentamos têm embasamento. Hoje eu estive no Centro Simon Toro, que é uma cadeia, uma rede de instituições, tem 5 em São Paulo, de reabilitação. É um primor, porque agora está muito em moda falar tecnologia nova, novas ideias, etc. Se alguém quiser, pode ir lá, que nós inauguramos, para ver o que é modernidade. Porque tem aparelhos robotizados, com robozinhos, que fazem. Eu vi, veja, a Mara Gabrilli, vocês conhecem de nome, tudo. A Mara Gabrilli, a família dela já teve mais recursos. Ela não é uma família que tenha carências, dificuldades. E ela se tratou aqui, tratou ali, fez de tudo. Pois bem, ela é frequentadora da rede. Lá eu vi hoje a Mara Gabrilli, Guilherme, mexendo o braço assim. E ela é tetraplégica, ela não consegue mexer o braço. Aqui. Você. E... Oi, sabe o que eu estou falando? Eu não tinha visto vocês direito. Eu não tinha olhado fixamente, eu achei que eram mulheres com bebês. Agora que eu estou vendo. E a Mara estava fazendo exercício. Por quê? Porque o robô, a máquina robotizada, ela tem um calço para a mão que anula a lei da gravidade. Essa coisa de não revogar a lei da gravidade, tem candidatos aí que revogam a lei da gravidade a cada dia. Mas essa é uma revogação, eu fiquei fascinado. Eu já tinha visto, mas eu não tinha visto a Mara fazer. Quer dizer, com o braço, ela ficou fazendo assim. E é um jogo, né, de pegar peixinhos na rede e tal, na tela, com a mão e com as pernas. E anda. Eu vi lá paraplégicos, tetraplégicos andando, porque também anula a força da gravidade. Portanto, essa pessoa vai se recuperando. Não é só isso. Melhor autoestima. Imagina alguém que não se mexe, de repente, poder fazer isso. Pois bem, além de que a prefeitura, eu comecei a criar núcleos, o nome é nome de médico, né? E na área, então, da pessoa com deficiência, os nomes são enrolados. Núcleo de integração da reabilitação, né? Então eu falo núcleo de reabilitação. Nós começamos a criar, hoje tem 34. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses núcleos com a rede do Simon Toro, da prefeitura e do estado. E vamos colocar aparelhos, esses, nos núcleos. Agora você pode dizer, bom, por que não fez isso antes? Porque se puser o aparelho, vai arrebentar. Tá certo? Porque não tem quem está treinado e não tem manutenção. Então agora nós vamos organizar cursos para o pessoal, tá certo? Para poder manipular isso. São 34, mais 5 unidades no Simon Toro, são 39. Como tem outra em andamento, vamos ter 40. O que encurta tremendamente o deslocamento. Portanto, nós vamos dar um avanço nessa área imenso. E vamos fazer uma outra coisa importante. Nós vamos treinar cuidadores. É que a língua portuguesa é muito machista. Basta ter um homem e 99 mulheres para a gente colocar no masculino. Mas eu vou me permitir aqui quebrar a gramática. Nós vamos treinar 100.000 cuidadoras. Alguns homens entram aí de contrabando. E